A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo 6, que diz: Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Nessa passagem, nós vamos estudar sobre o nascimento de João, quando ele foi anunciado. Nós vamos ver que Deus, ele sempre visitou o seu povo. Nós vamos ver que o Senhor, a visitação do Senhor, ela é uma atividade já divina, uma atividade divina, do próprio autor, do Criador de todas as coisas. E quando nós observamos nesse texto, nós vamos ver que o Senhor, ele visitou, ele vai visitar aqui, a Zacarias, para poder realmente ali estar falando sobre aquilo que era a promessa do Senhor. Nós vamos ver que quando se fala de visitar, visitar é procurar saber como estar alguém. Então a visitação do Senhor, ela sempre foi, sempre será para saber como está, como nós estamos. E quando nós lemos lá no livro de Jó, capítulo 7, versículo 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: Quem é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado? E cada manhã o visites, e cada momento o ponha à prova. Então, Jó está falando aqui da visitação do Senhor. Que o Senhor, quem somos nós, para ser visitado pelo Senhor? Quando nós observamos, quando se fala que Deus visita o seu povo, quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, nós vamos ver, Deus, desde o Éden ali, visitando o homem, visitando a sua criação. E é algo que é constante. Quando nós olhamos dentro da palavra também, a respeito de visitação, nós vamos ver que lá no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 24 ao 25, a palavra do Senhor diz também: Disse José a seu irmão: Eu morro, porém Deus certamente nos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Então aqui nós vamos ver o próprio José falando que ele poderia morrer, mas o Senhor iria cumprir a sua promessa, o Senhor iria visitá-los. E quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 19, Deus ele levantou Moisés, que fez o quê? Que libertou o povo da escravidão do Egito. Então, o Senhor visitou o seu povo. Então, é interessante nós ficarmos cientes disso, de que o Senhor visita o seu povo. Ele visita o seu povo e nós observamos que, através de Jesus Cristo, Deus visitou o seu povo, pessoalmente, através de Cristo Jesus. Nós vamos ver que o ápice dessa visitação divina foi quando Jesus se fez homem e habitou entre nós. Quando Zacarias estava cheio do Espírito Santo, ele mesmo dito, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é Deus visitando o seu povo. É Deus nos visitando, é Deus, no nosso meio. E qual o propósito dele nos visitar? O propósito dele nos visitar é de nos salvar, de nos salvar, nos tirar das trevas para as luzes. Quando nós observamos dentro desse texto, a respeito do nascimento de João, nós vamos ver que Zacarias foi visitado pelo Senhor. Isabel, esse casal foram visitados.
Lucas ele vai começar a falar a partir do versículo de número 5, né, que ele vai trazer ali a respeito diferente de Mateus, diferente dos evangelhos, né, que Mateus começa pela genealogia de Jesus e por seu nascimento. Lucas não, Lucas vai começar, ele vai trazer o pano de fundo, né, o momento político e espiritual no dia do nascimento do Senhor. Ele vai trazer aquele momento ali que as coisas não estavam bem, que as coisas estavam acontecendo naquela época, né? Nós vamos ver um exemplo, né, que o rei daquela época, naquele tempo, o sumo sacerdote era uma espécie de fantoche controlada por Roma, né? Então, o sumo sacerdote era controlado por Roma, não era realmente separado pelo Senhor. Eles faziam ali, estavam politizando tudo, né? Ele escolhia os seus sucessores do cargo sagrado de acordo com o quê? Com seus interesses políticos, né? E ali eles estavam o quê? Entrando em contraste, né? Nós vamos ver que o sacerdote, sendo fiel a Deus no cumprimento do seu turno, né? É o que nós vamos ver aqui nessa passagem, referente a Zacarias. Ele vai cumprir ali, né? Ali vai estar ali vai ser direcionado pelo Senhor num sorteio, numa ordem que era comum daquela época. Vai chegar o dia de ele estar ali servindo, ele está exercendo o seu sacerdócio. Nós vamos ver que quando tudo isso começa a acontecer, é interessante nós vemos que foi após 400 anos de silêncio, onde Deus se calou, né? Onde Deus estava voltando a revelar ao seu povo sobre alguém que viria e iria preparar o caminho do Senhor, né? Apesar de ser um tempo de crise espiritual, né, Deus estava preservando um remanescente fiel. Deus estava preservando, né, um homem, uma família que ali estava fiel a ele, né? E o casal Zacarias, né, que tem o significado do nome de Zacarias é Deus se lembrou, e da sua esposa Isabel, né, que tem um significado Deus é meu juramento, eles foram escolhidos para ser os pais de João, né? E João significa Deus é cheio de graça. Então, olha como a importância, como Deus já tinha um plano. Deus, né, nós observamos na palavra esse silêncio, quando tem algumas Bíblias, que quando chega ali entre o livro, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, nós vamos observar e vamos ver que existe uma página em branco, né? Essa página em branco que existe é para lembrar desse silêncio de Deus. Então, entre o livro de Malaquias e Mateus, ali, algumas Bíblias têm essa página em branco. Essa página ela lembra esse silêncio, né, do Senhor por 400 anos. E Deus ali volta a visitar o seu povo, né, no tempo de crise, no tempo onde ali tinha a política, né, os sumos sacerdotes estavam sendo dirigidos por Roma, controlados por Roma, né, era escolhido de acordo com seus interesses. Deus estava ali e Deus estava em silêncio, mas ele estava trabalhando, operando, e nesse tempo nós vamos ver que vai se levantar esse casal. Esse casal que se levanta, né, eram pessoas que eram uma família, era um casal, né, com uma vida espiritual irrepreensível, né? Eles seguiam que os preceitos estabelecidos pela lei mosaica, né? Apesar de serem pessoas piedosas, né? Isabel era estéril, né? Apesar de ela estar realmente de ser uma pessoa que estava andando segundo a vontade do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que ele era estéril, né? Então Deus ele visita pessoas que são o quê? Temente a Ele. Isso também não quer dizer que não passaremos, né, por dificuldades, por provações, por lutas, mas a verdade é que nós devemos continuar fiéis ao Senhor, mesmo no meio da provação, né? E Deus sempre vai visitar pessoas que são tementes a Ele. Nós olhamos no versículo 6, né, ambos eram justos diante de Deus.
irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, era um justo e irrepreensível e andava de acordo com a palavra do Senhor. Deus visita pessoas apesar dos seus problemas, porque nós vamos observar aqui que Isabel, e Zacarias, a palavra diz, mas no versículo 7 do capítulo 1 de Lucas, diz: mas não tinha filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Então tinha um problema. Além, eles eram estéril, ela era estéril. E os dois eram o quê? De idade avançada. É interessante ver que toda a mulher na Bíblia que tinha uma esterilidade, né, nós vamos ver que através das pessoas que eram estéril, o Senhor sempre tinha algo extraordinário a realizar através daquela vida. Através, quando nós observamos aqui, né, principalmente aqui, né, a respeito de Isaac, né, de Sansão, Samuel, todos tiveram suas mães que eram estéreis, mas a figura estava ali, era clara de que o Senhor tinha algo a revelar, a fazer através, né, desses filhos, através daquelas mulheres, né, que estavam realmente estéril e muitas até desprezadas. E nós vamos ver que o Senhor tinha realmente uma promessa. Deus, ele então visita, não importa qual seja a dificuldade, qual seja o problema. Deus, ele tem todo o poder e ele nos visita. Deus visita as pessoas que estão cumprindo o seu turno. Aqui no versículo 8 ao 10, a palavra do Senhor vai dizer que aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora na hora em que se oferecia incenso. Então, Deus, ele é aquele que visita no cumprimento do turno. Muitos querem ter a visitação do Senhor, mas não querem estar, fazendo o seu trabalho, fazendo a obra. Muitos querem ser visitados pelo Senhor e não querem realmente cumprir, ali muitas vezes se entregam, se deixam realmente abater pelo problema, pela situação, e Deus, ele visita nessa manhã, nessa tarde, à noite. Ele visita em todo momento, em toda situação. Deus está pronto a nos visitar, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja. Então, a importância de permanecer fiel ao Senhor e crendo que Ele, em algum momento, Ele vai visitar, Ele vai entrar com providência em qualquer que seja a causa. Deus visita as pessoas apesar da sua incredulidade, porque quando nós olhamos aqui a respeito de Zacarias, quando ele tem a notícia de que ali, Deus tinha ouvido a sua oração, o anjo vai aparecer de pé diante dele, e vai ver Zacarias, ele vai ficar o quê? Perturbado, vai ter medo dessa palavra, mas quando nós observamos mais à frente aqui, Zacarias, ele ficou perturbado, ficou com medo, e depois ele ficou incrédulo, ficou incrédulo, a ponto de, como a palavra diz, de o anjo do Senhor falar para ele, de Gabriel falar para ele: ó, você, até a criança nascer, você vai ficar mudo, não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. Então, por não crer na minha palavra, vocês irão ficar mudo. Você irá ficar mudo, você não falará nesse período. Então, apesar da incredulidade dele, a promessa do Senhor se cumpriu. Apesar da incredulidade, o Senhor, ele cumpriu a sua promessa na vida de Zacarias e de Isabel. Então, mesmo que nós, muitas das vezes, ficamos incrédulos com alguma coisa, tenha certeza, Deus, ele nos surpreende. Ele entra com providência. Outra forma que Deus visita as pessoas, ele visita para dar o quê? Testemunho ao seu povo. Então, Deus, como diz no versículo de número
do 23, 21 ao 23, diz: o povo estava esperando Zacarias, espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. E ele lhe fala por gesto e continuava mudo. Terminando o período do seu ministério, voltou para casa. Então, Deus ele visita as pessoas para dar testemunho ao seu povo. Todos perceberam que Zacarias teve uma visão e foi visitado pelo Senhor. Outra forma de visitação é que Deus cumpre suas promessas para que ele, para quem ele visita, né? Do 24 ao 25 diz: depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com a minha humildade, com a minha humilhação diante dos homens. Então, Deus cumpre as suas promessas, né, para quem ele visita. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, Deus sempre preserva os crentes piedosos nos momentos de crise religiosa. Pode ter certeza disso. Em todo momento, seja de dificuldade, de perseguição, de tantas coisas que vêm acontecer dentro do ministério, dentro de uma igreja, né? Se você tem pregado a palavra, se você tem preocupado se conectar com a palavra do Senhor, que tem sido perseguido, continue no centro da vontade do Senhor, sendo piedoso, porque nos momentos de crise, Deus ele sempre nos visita e sempre nos preserva no meio de muitas das vezes pessoas cruéis. Então, nosso serviço a Deus deve ser sempre fiel, apesar do contexto que nos cerca. Não importa a dificuldade, permaneça fiel, pois a fidelidade de Deus é maior do que as nossas limitações, né? Nós somos limitados, mas Deus não é limitado, né? Devemos crer nas promessas de Deus, devemos orar por uma visitação de Deus, né? Então que essa seja a nossa oração nesse dia, né? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos visite no meio dessa dificuldade, dessa enfermidade, no meio desse problema que parece ser tão difícil, né? Creia que ora, peça a Deus que ele te visita. Zacarias, né, teve orações, né, respondidas por Deus, mesmo que o tempo passe, mesmo que ele já estava de idade junto com a sua esposa, mas ele tinha feito orações ao Senhor. Talvez podemos ter orado um tempo atrás, já não estava, não ter até esquecido, mas aquilo que nós colocamos diante de Deus, ele não esquece, ele se lembra. E foi o que ele lembrou, mesmo aquele casal sendo de idade. O Senhor lembrou das suas orações, né? Então, que nós possamos orar por uma visitação de Deus, e quando ele nos visita, pode ter certeza que ele abençoa, ele vem nos abençoar, né? Ter a certeza de que toda vez que o Senhor visitou, e ele continua visitando o seu povo, né? Ele visita realmente porque ele tem um propósito. E creia e tenha certeza de que a maior visitação do Senhor Jesus, do nosso Deus, é através de Jesus Cristo. É através de Jesus ele visitou o seu povo, e com o propósito de me salvar e de salvar você. Então que essa palavra, não você guarde ela, você venha dar ouvido a essa palavra, crendo que o Senhor nesse dia está te visitando e está falando contigo. Nesse dia ele está, né, operando em seu coração, está realmente nos revelando e nos visitando. E creia que quando ele nos visita, algo acontece. Então que o Senhor esteja contigo nesse dia. Fique na paz em nome de Jesus.